Vamos lá. Nesta quinta-feira, Gabriel, terminou a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e também o prazo para a realização de comícios. A quinta-feira também marcou o fim dos debates eleitorais e foi o último dia para a publicação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita e também pela sua reprodução na internet. Na internet, especificamente, o prazo para impulsionamento de propaganda eleitoral também se encerrou. É no campo, portanto, das redes sociais que as batalhas por todo o país se desenrolam hoje, amanhã e domingo. E aí eu te pergunto, Gabriel, como foi e como está sendo essa disputa nas redes sociais? Dá para apontar destaques positivos e negativos até aqui? Quem brilhou e está brilhando e quem se apagou nas redes sociais? Na verdade, essas eleições elas foram um grande teste de rede social, mais uma vez, né? Muita gente está falando que essas redes sociais elas já tinham um caminho certo, já se tinha uma fórmula, nada disso, nada disso. Se criou muito nas redes sociais um conceito clássico que se estuda até na literatura de política, que são as câmaras de eco. O que são as câmaras de eco? São as bolhas. Então se trabalhou muito com essas bolhas. Qual que é o problema de você criar uma bolha dentro de uma disputa eleitoral pelas redes sociais? Você não conseguir furar essa bolha. Então, o que a gente está vendo agora? Que, por exemplo, em São Paulo, o Pablo Marçal começou a furar a bolha dele, positivamente para ele, né? Agora já no final, pegando muitos eleitores do Ricardo Nunes. Então, esse furo de bolha, se ele não acontecesse, ele ia dar uma discrepância gigantesca no tamanho do engajamento que o Pablo Marçal conseguiu ter para o tamanho de votos reais que ele tem. Então ia ter uma discrepância muito grande. Todo mundo estava comentando sobre isso. Que, na verdade, isso ia acabar mostrando, isso ia acabar provando que existia aí um falso engajamento. E aí se dizia, quem dizia que já tinha uma fórmula, eu já tenho uma fórmula para dar certo nas redes sociais, nas eleições, nada disso ia acontecer. Então, o que acabou brilhando em questões de redes sociais? Acabou brilhando que a informação começou a crescer mais do que eleições passadas, do que a desinformação. Isso é algo que todo mundo tá comentando, todos os professores, analistas que trabalham com mídias sociais, tá todo mundo falando sobre isso. Cara, ainda bem que aquele mar de fake news que a gente viu nas eleições passadas, que manipulou muita massa, esse mar de fake news começou a diminuir. Não estou dizendo que sumiu, e nem vai sumir. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Nós é que precisamos de mais letramento digital para que a gente saiba interpretar o que é uma fake news, o que é uma manipulação através de rede social, o que é uma jogada para manipular o público, uma jogada emocional. Eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, eu não gosto de chamar de jogada publicitária, porque deprecia os publicitários, né? Eu não gosto de chamar de jogada publicitária. É uma jogada manipulatória do eleitorado. Então, essas jogadas começaram a ser percebidas. Uma vez que elas são percebidas, isso deprecia o próprio candidato. E por mais que sejam feitos cortes rápidos, vídeos curtos, vamos proliferar isso pelas redes sociais, o público começou a ser mais treinado, mais calibrado, mais letrado digitalmente para entender que isso não é necessariamente o que vai definir o voto dele. Tanto que, se fosse isso que definiria o voto, Pablo Marçal não estava só... ele está sendo apontado em primeiro lugar em algumas pesquisas e em segundo lugar em outras pesquisas. Não, ele estava em primeiro lugar absoluto, porque o tamanho do engajamento que ele conseguiu, dentro da estratégia de falem mal, mas falem de mim, o tamanho do engajamento foi absurdo. Então, como que a gente entende isso? A gente entende isso não como uma vitória das redes sociais, a gente entende isso como uma mudança comportamental do público envolvendo as redes sociais. Porque era para ele estar, em primeiro lugar, extremamente absoluto,
quando você olha para os 46 milhões de interações que ele teve na campanha dele. Então, se ele não está em primeiro lugar absoluto, então peraí, o que aconteceu? Aconteceu que o letramento digital dos eleitores, ele vem ocorrendo passo a passo, e essa eleição, a gente está começando a constatar isso, ainda bem, né? Estava na hora, né? A constatar isso. Não sei se Pablo Marçal vai ganhar, não sei se ele vai perder, ele está ali muito próximo, mas uma coisa é certa, ele não está em primeiro lugar absoluto com 70% do eleitorado, que seria mais coerente com a quantidade de engajamento que ele conseguiu ter. Então, isso é o que mostrou.